Boa tarde aos participantes da webconferência. Eu sou Michele Gindri Vieira, sou fonoaudióloga. Está aqui comigo a Liliana Bianchini Dallagnol Ribeiro, que é fisioterapeuta e chefe da reabilitação intelectual e transtorno do espectro do autismo. Nosso objetivo é divulgar o serviço de reabilitação intelectual e transtorno do espectro do autismo, que vamos chamar de RIA. Esse serviço é oferecido pelo Centro Catarinense de Reabilitação, CCR, que é um centro especializado em reabilitação 2, que é o SER 2, que nós abordaremos depois, e que foi implantado pelo Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Essa apresentação abordará inicialmente uma contextualização da deficiência, sobre as políticas públicas do Brasil, um levantamento sobre o número de pessoas com deficiência e um pouco de informação sobre o que é um centro especializado em reabilitação. A seguir, vou falar um pouco mais do Centro Catarinense de Reabilitação, o CCR, SER 2, e depois passarei a palavra para a Liliana, que abordará o Serviço de Reabilitação Intelectual e o Transtorno do Espectro do Autismo, a RIA. Vamos falar sobre o seu objetivo geral, a clientela atendida, que inclui a deficiência intelectual e o transtorno do espectro do autismo, os municípios abrangidos por esse serviço, a equipe composta e as etapas do serviço, desde um agendamento, avaliação, o acompanhamento, até a finalização, com a reavaliação. Então, no Brasil, desde a década de 90, especialmente nos últimos 10 anos, tem-se tido uma preocupação maior com as políticas que incluem as pessoas com deficiência. Em 2002, então, foi lançado pelo governo a Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência, que teve como propósitos gerais, em primeiro lugar, proteger a saúde da pessoa com deficiência. Segundo, reabilitar a pessoa com deficiência, considerando a sua capacidade funcional e seu desempenho humano, contribuindo assim para a sua inclusão em todas as esferas da vida social. E também um nível de prevenção, então visa prevenir os agravos que determinem o aparecimento das deficiências. Em 2004 foi apresentado um decreto que tem por propósito geral regulamentar as leis que foram feitas no ano de 2000. Então, a primeira lei, ela dá prioridade ao atendimento das pessoas com deficiência. E a segunda lei vai estabelecer normas gerais, critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência ou com a mobilidade reduzida. Então, essas primeiras leis visam principalmente as pessoas que têm a deficiência física, mas dá prioridade ao atendimento a todas as outras. Outros decretos também foram estabelecidos nesse período de 2004 até 2011, até que em 2011 foi instituído o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que é chamado do Plano Viver Sem Limite, pelo governo federal. Já em 2012, algumas portarias vieram instituir então a rede de cuidados à pessoa com deficiência no âmbito do SUS. E também a outra portaria, lançada no mesmo momento, vem instituir os incentivos financeiros do investimento e como que ia ser realizado o custeio para esse componente da atenção especializada da rede de cuidados à pessoa com deficiência. Ainda em 2012, no final do ano, foi instituída uma política nacional de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista, em nível do governo federal, E em 2013 foi então instituída no estado de Santa Catarina a Política Estadual de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro do Autismo. Essas duas legislações são voltadas então para as pessoas com autismo e é entendido como um marco no país que aborda esse tema. Até então não havia uma legislação específica
E a partir dessa lei, as pessoas com autismo então são incluídas como pessoas com deficiência também. Em 2013, também ano passado, foi elaborado e divulgado um instrutivo que norteia a reabilitação, tanto auditiva, física, intelectual, quanto a visual. A partir desse instrutivo do governo federal, o governo do estado de Santa Catarina lançou também um manual de normas técnicas para os serviços de reabilitação nessas duas áreas, da deficiência intelectual e ou do distúrbio do espectro autista. Então, nós observamos que as leis, elas também aumentaram em proporção, né, nos últimos anos, e também, da mesma forma, os levantamentos feitos pelo censo, o último censo de 2010, ele nos dá uma estimativa do número de pessoas com deficiência no país. Então, em 2010, 8,3% da população brasileira apresentava pelo menos um tipo de deficiência severa, sendo que 1,4% com a deficiência intelectual, que é o público que é atingido pelo nosso serviço. Já no estado de Santa Catarina, a deficiência intelectual, ela atinge cerca de 72 mil pessoas, o que equivale a 1,16% do total de habitantes do estado. Esses dados, então, foram obtidos no Plano de Ação para a Estruturação da Rede de Cuidados à Saúde da Pessoa com Deficiência em Santa Catarina, publicado em 2013. Então, quanto ao número de pessoas com o transtorno do espectro do autismo, não há um levantamento no Brasil, né, de um dado assim como a deficiência intelectual. Um dado que nós trouxemos se refere do Centro de Controle e Prevenção de Doenças, que é dos Estados Unidos, e que em 2010 havia, então, 1 para cada 68 nascimentos. No Brasil, o dado que nós encontramos, que foi publicado na Revista do Autismo, é que cerca de 2 milhões de brasileiros têm esse transtorno do espectro do autismo. Verificando uma evolução dos últimos 10 anos, também informado nesse Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, verifica-se no gráfico que há um aumento considerável dos casos de autismo por pessoas nascidas, né? Essa informação é dos Estados Unidos, mas ela está sendo utilizada no Brasil como forma de mostrar um crescimento, né, na prevalência do autismo. Aí verifica-se no gráfico que em 2000 era 1 a cada 166 pessoas nascidas e em 2010 1 a cada 68, conforme eu tinha dito no slide anterior. Bem, então, em 2011, como nós vimos, foi lançado esse plano nacional, né, Viver Sem Limite, que é o plano dos direitos da pessoa com deficiência. É um plano amplo que vai contemplar 4 eixos estruturantes. O primeiro é a questão voltada para a educação, o segundo, inclusão social, o terceiro, acessibilidade, e o quarto, atenção à saúde, onde nós, então, nos incluímos, que também fizemos parte da Secretaria do Estado da Saúde, que lançou, então, a criação dos Centros Especializados em Reabilitação, que se chamam SER. O SER, segundo a legislação, é um ponto de atenção ambulatorial, só que ela é especializada em reabilitação. Então, realiza o diagnóstico, processo de avaliação, orientação, atendimentos, estimulação precoce, concessão, adaptação e manutenção de tecnologias assistivas, se a pessoa necessitar. Então, se constitui o SER em uma referência para toda a rede de atenção à saúde. O Centro Catarinense de Reabilitação, onde nós trabalhamos, ele foi habilitado dentro desse plano em 2013, né, o ano passado, como um SER 2,
Um ser ele pode ser 1, 2, 3 ou 4, dependendo do número de modalidades de deficiência que ele vai trabalhar, vai ter atendimento a essas pessoas. O Centro Catarinense de Reabilitação ele foi habilitado como um ser 2. E as duas modalidades que recebem atendimentos lá é a reabilitação física, a qual já tem atendimento há cerca de 40 anos, e a reabilitação intelectual, que começou então em 2013. O Centro Catarinense de Reabilitação fica na cidade de Florianópolis, no bairro da Agronômica. É uma instituição pública com a administração direta do governo de Santa Catarina e pertence à Secretaria de Estado da Saúde. Esse centro está vinculado, então, à Superintendência de Serviços Especializados e Regulação, que é o SUR, e é especializada no atendimento de pessoas com deficiência. É uma unidade ambulatorial e está cadastrada no Sistema da Informação Ambulatorial, que é o CIA-SUS. Trouxemos para vocês, para apresentar a gerência e a equipe, né, de funcionamento deste centro. A gerente é a Rita de Cássia Paula Souza, assistente técnica gerencial Patrícia Cano, assistente administrativa gerencial é Andréia Verônica Marques Macedo, responsável pela divisão técnica é Flávia Costa Brito, divisão administrativa Marcelo Barbosa da Silva e a divisão operacional Edson Wilson Góes. Agora nós veremos sobre o serviço específico da reabilitação intelectual e do transtorno do espectro autismo. Então eu vou encerrar minha fala e vou passar a palavra para a Liliana. Só aguardar um momentinho. Boa tarde, eu sou a Liliana, sou fisioterapeuta e eu vou apresentar o serviço RIA em si, né? Então, o serviço RIA é a reabilitação intelectual e transtorno do espectro do autismo. Ele, como a gente já viu anteriormente, ele é um serviço integrante do Centro Catarinense de Reabilitação, que é o CCR, que é um centro especializado em reabilitação, duas modalidades, um ser 2. Ele foi criado a partir do Plano Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência e outras políticas públicas para atender no âmbito da saúde as pessoas com deficiência intelectual e transtorno do espectro do autismo. O início da estruturação desse serviço foi em julho de 2013 e o início dos atendimentos foram em novembro de 2013. O objetivo geral do nosso serviço é oferecer serviços especializados na área da saúde em deficiência intelectual e ou transtorno do espectro do autismo para os usuários do Sistema Único de Saúde, o SUS, visando a maior integração social e independência possível. A clientela atendida, né, no serviço. Então, os pacientes que seriam elegíveis para esse serviço seriam pessoas com deficiência intelectual e ou transtorno do espectro do autismo, porque ele pode ter só a deficiência intelectual, só o autismo ou ambos. A faixa etária é independente, pode ser de qualquer faixa etária, tem uma prevalência maior de crianças, mas é qualquer faixa etária, e também é independente de comorbidades associadas, então pode ter paralisia cerebral, pode ter outras doenças associadas. E esse paciente tem que ser residente nos municípios vinculados à área de abrangência do serviço. A gente já vai ver o que é essa área de abrangência. E excluem-se do serviço pacientes, indivíduos sem essas características acima citadas, que seria, então, pacientes sem deficiência intelectual ou sem autismo, né? Tem que ter pelo menos um dos dois, ou fora da área de abrangência, ou ainda pacientes que já encontram-se em atendimento com profissionais da área da saúde em outro local de abrangência do SUS, ou seja, numa PAI ou na Fundação Catarinense de Educação Especial. Se ele já está recebendo um atendimento de saúde, de um profissional da saúde no SUS, ele já está recebendo atendimento do SUS, então ele não vai ter essa vaga lá. A área de abrangência, então.
Os serviços de reabilitação, eles são organizados em redes estaduais de atenção à saúde, né? Estão previstas 6 centros de reabilitação no estado, né? Então, o nosso serviço aqui em Florianópolis, o RIA, ele atende a 5ª macro-regional, que é nomeada a macro-região Grande Florianópolis, que é composta por 22 municípios. Como vocês podem ver ali na setinha, né, no mapa, é aquela parte pintada de verde mais escuro, com a seta, seria essa macro-região Grande Florianópolis. E aqui tem uma lista dos 22 municípios. Então, seriam Águas Mornas, Alfredo Wagner, Angelina, Anitápolis, Antônio Carlos, Biguaçu, Canelinha, Florianópolis, Garopaba, Governador Celso Ramos, Leoberto Leal, Major Gersino, Nova Trento, Palhoça, Paulo Lopes, Rancho Queimado, Santo Amaro da Imperatriz, São Bonifácio, São João Batista, São José, São Pedro de Alcântara e Tijucas. Então, esses 22 municípios é que são atendidos pela reabilitação intelectual nessa macro-região da Grande Florianópolis. Os outros municípios vão ser atendidos em relação à reabilitação intelectual, eles ou já está sendo montado ou já tem algum centro de referência, né, centro especializado em reabilitação próximo da sua região. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre essas patologias que a gente atende, sobre o tipo de paciente que a gente atende. A deficiência intelectual, então. A deficiência intelectual, ela origina-se antes dos 18 anos de idade. E, como eu falei, a prevalência maior é de criança, né? Então, seriam crianças que que terão limitação significativa no funcionamento intelectual. Seriam, então, no raciocínio, no aprendizado, na resolução de problemas, ou no comportamento adaptativo, né, que seriam as áreas de interação social e atividades práticas do dia a dia, do cotidiano. Então, seriam limitações em 2 ou mais áreas das habilidades adaptativas, daí já é considerado uma deficiência intelectual. Quais seriam essas áreas? Comunicação, cuidado pessoal, habilidades sociais, utilização dos recursos da comunidade, saúde e segurança, habilidades acadêmicas, lazer e trabalho. Agora, falar um pouquinho a respeito do transtorno do espectro do autismo. O autismo ele vem ao longo dos anos sofrendo uma grande mudança na sua nomenclatura, né? Atualmente, então, ele é chamado de transtorno do espectro do autismo. Por que isso? Porque espectro? Porque possui vários graus, né? Pode ser desde um autismo clássico, que seria um autismo padrão, autismo chamado, como a gente está vendo ali nesse espectro ali, de várias cores, né? Então seriam vários graus de autismo. Como autismo não verbal, quando a criança não fala e possui movimentos estereotipados, a criança fica mais isolada, até depois o autismo com ecolalia, que é quando eco, né, que repete, quando a criança repete palavras, até depois o autismo verbal, que ele fala, mas ele vai estar falando sempre sobre o mesmo assunto e vai apresentar dificuldade na interação social, que daí seria conhecido como um autismo atípico. Então, o autismo ele é um transtorno global do desenvolvimento. Global por quê? Porque ele atinge várias áreas. A área motora, a área da comunicação, a área da interação social, né? Então, ele atinge todo o desenvolvimento. É do desenvolvimento por quê? Porque ele está manifestado antes da idade de 3 anos, né? Então, um transtorno global do desenvolvimento. E quais são as características do autismo? Vai apresentar alterações aonde? Dificuldades de comunicação, que se caracterizam por atraso ou ausência da linguagem falada, acentuado prejuízo na capacidade de iniciar ou manter uma conversa, e o uso repetitivo da linguagem, que é a ecolalia, né, que pode ser repetir uma mesma palavra ou repetir sempre o mesmo assunto, falar sempre do mesmo assunto.
Outra característica, dificuldade na interação social. Vai apresentar prejuízo no contato visual direto, dificuldade em relacionar-se com os outros, prejuízo em compartilhar sentimentos e emoções. E ainda, outra característica, seriam os padrões restritivos e repetitivos de comportamento, interesses e atividades. Então, esses se manifestam, né, por comportamentos motores ou verbais estereotipados. Então, eles vão repetir, fazer os mesmos gestos, né, ou as mesmas palavras, como a gente já falou na parte da comunicação. Mas são os mesmos gestos. O que pode ser isso? Ele pode apresentar movimentos repetitivos de sempre gesticular, balançar as mãos, ou balançar o corpo, ou girar, né, um movimento do corpo, repetido do corpo. Ou apresentar comportamentos sensoriais incomuns, que pode ser cheirar, ter uma mania de cheirar as coisas, ou uma mania de tocar sempre na barriga das pessoas, em alguma parte que não é uma parte normal, que a gente toque quando cumprimente as pessoas. E ainda pode apresentar excessiva aderência a rotinas e padrões de comportamento ritualizados e interesses restritos e fixos. Então, rituais do dia a dia que daí tem que ser feitos da mesma maneira. Essas são as características gerais, mas não é todo autista que vai apresentar todas essas características, né? Por isso que a gente falou que é um espectro. Tem autista que vai apresentar, às vezes, só na comunicação, só na interação social. Tem que ter algumas dessas características para enquadrar como um autista. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a equipe. Então, eu sou a Liliana Bianchini Dallagnol Ribeiro, fisioterapeuta, sou chefe da reabilitação intelectual. A equipe atualmente é composta, então, por mim, de fisioterapeuta, pela Ana Virgínia Nion Rizimai, que é a nossa psicóloga, a Camille Macedo Nunes Weiser, que é a nossa terapeuta ocupacional, a Carla Simon Bernardi, que é a nossa educadora física, que trabalha no âmbito da saúde, a Melissa Watzko Eskelsen, que é a nossa fonoaudióloga, a Michele Gindre Vieira, que é a nossa outra fonoaudióloga, e o Pedro Henrique de Campos Albino, que é o nosso médico neurologista. Então, com esses profissionais, com essa equipe que a gente tem, são realizados atendimentos. Então, os atendimentos que os nossos pacientes, que são oferecidos aos nossos pacientes, é fisioterapia, fonoaudiologia, neurologia, consulta e acompanhamento, psicologia, psicomotricidade e psicomotricidade aquática com a educadora física e terapia ocupacional. E, além disso, tem outros profissionais do reabilitação, do Centro Catarinense de Reabilitação, que a gente também encaminha os nossos pacientes. Então, o serviço social, né? Todos os pacientes passam por uma avaliação com o serviço social. A gente também tem a nutricionista, quando a gente acha que precisa de uma avaliação com o nutricionista, a gente encaminha. E tem outros profissionais, tem clínico geral, tem enfermagem, então, de acordo com a necessidade, a gente pode encaminhar para outros serviços. Agora eu vou falar sobre o serviço em si, então, as etapas do serviço. Como que se inicia, então? Que seria a parte que interessaria mais para vocês. Seria como que acontece, então, o agendamento da consulta inicial, lá no CCR. Da segunda fase seria a avaliação de ingresso, que é a consulta inicial. Depois a avaliação interprofissional. Depois o acompanhamento, que são os atendimentos, todo o acompanhamento do paciente na reabilitação. E o término ou a reavaliação, que vai definir o término ou não desse atendimento. Então, a primeira etapa, né? Como que a gente faz o agendamento dessa consulta inicial? Então, a marcação, ela pode ser feita internamente no CCR, que possui 2 vagas semanais. Por quê? Porque
lá dentro do reabilitação já funcionava um setor de reabilitação pediátrica que atendia alguns desse nosso público-alvo. Então, primeiramente, foi para abranger, para a gente captar esses pacientes para o nosso setor, e também por causa da proximidade com o Hospital Infantil, que o nosso centro funciona ao lado do Hospital Infantil Joana de Guzmão, então tem uma proximidade de encaminhamento, os profissionais do Hospital Infantil podem estar encaminhando para lá. E depois tem 3 vagas semanais também, que funcionam pelo sistema de regulação, que é o CISREG. Então, a porta de entrada do usuário deve ser a unidade básica de saúde, né? Então, como é que vai funcionar esse agendamento, né, inicial? O responsável deve portar os documentos pessoais do paciente, o pedido de encaminhamento de um profissional da área da saúde, devidamente carimbado e assinado, né? Então, dizer por que ele está encaminhando para o serviço de reabilitação intelectual, ir ao centro de saúde da sua área de abrangência, e daí o centro de saúde vai solicitar o agendamento para o serviço, que se chama, né, lá no CISREG vai ter esse nome, Consulta, Reabilitação Intelectual e Autismo. O centro de saúde daí vai encaminhar esse pedido para a regulação agenda essa avaliação e retorna com a data para o centro de saúde, que vai contatar o responsável pelo paciente para passar essa data da avaliação. Então, essa consulta inicial, como que a gente faz para agendar a consulta inicial? Depois, agendado a consulta inicial, então, né, como é que ela acontece? Ela acontece semanalmente. São 5 avaliações por semana, né? Que seriam aquelas 2 internas e as 3 externas. Então, são 5 avaliações por semana. O paciente, juntamente com seus pais e responsáveis, ele deve comparecer com seus documentos, certidão de nascimento ou identidade e cartão nacional do SUS, no dia e hora agendados, e apresentar-se no SAMI com 10 minutos de antecedência para abertura do prontuário. Então, tem que chegar um pouquinho antes, porque a gente tem que abrir um prontuário, colher todos os dados, as informações, para poder atender. Nessa avaliação vai estar presente, então, o médico neurologista e a psicóloga. O caso daí é exposto para eles realizam uma triagem inicial para verificar se esse paciente realmente se enquadra no nosso serviço. Se ele se enquadrar em todos aqueles critérios que a gente já falou, for um paciente elegível, então ele é encaminhado para avaliação interprofissional. A terceira etapa, então, é a avaliação interprofissional. Essa avaliação também acontece uma vez por semana. Na semana seguinte, a avaliação de ingresso da consulta inicial, né? É uma avaliação conjunta dos demais membros da equipe, a fisioterapeuta, fonoaudióloga, uma das 2 fonoaudiólogas, e a terapeuta ocupacional. Daí a equipe vai aplicar os protocolos de avaliação, e com esses protocolos de avaliação, ela vai definir para o paciente quais atendimentos que ele vai fazer, se vai ser fisioterapia, fono, psicomotricidade, psicologia. Vai ver se precisa encaminhar para mais algum serviço, para nutrição, né? Vai dar um encaminhamento ao serviço social, vai ver se tem necessidade de mais alguma avaliação externa, fora do CCR, né? E vai também fazer o plano terapêutico singular. O que é esse plano terapêutico singular? Então, o plano terapêutico singular seria a meta, o que a gente vai trabalhar para aquele paciente, qual é o nosso objetivo com aquele paciente. Então, esse plano terapêutico singular, ele é desenvolvido pelo trabalho interdisciplinar junto ao paciente, de forma individual ou em grupos, e bem como as suas famílias. Então, é a meta, o que a gente quer agora com aquele paciente. Futuramente, a gente tem um objetivo. Por exemplo, a gente quer que aquele paciente venha caminhar um dia. Mas qual é a meta agora? A gente quer que ele fique de pé, se segurando. Né? Então, a gente vai fortalecer, a gente vai... Depois, a gente quer que ele fique em pé sozinho. E depois, a gente vai pensar em caminhar. A gente não... O objetivo é o final, né? Então, tem que passar por esses degraus de cada meta, os degraus que vocês estão vendo aqui no slide, né? Cada meta para chegar no objetivo. Né? E isso leva um tempo para ser alcançado.
Cada meta tem um tempo para ser alcançado para chegar no objetivo. Só que toda a equipe vai estar trabalhando com essa mesma meta, com esse mesmo objetivo, e vai estar orientando a família qual a meta e o objetivo que a gente está trabalhando, para a família também estar trabalhando com esse mesmo objetivo em casa. Além disso, desse acompanhamento, desse tratamento, também são que é o atendimento individual ou em grupo, né? Um profissional com vários pacientes, também são disponibilizados grupos de orientação com o objetivo de disponibilizar momento com os familiares e intervir nas questões apresentadas pelas famílias. Então, o acompanhamento em si, né, o programa de reabilitação, o que ele inclui? Estimulação das funções cognitivas, possibilitando, então, situações de relação interpessoais, de reconhecimento, de contato, tanto com as pessoas que compõem o convívio familiar, quanto com outras pessoas em espaços fora do ambiente doméstico. Organização de situações planejadas de acordo com as necessidades de cada indivíduo para propiciar o desenvolvimento de habilidades comunicativas que envolvam o ambiente cotidiano do indivíduo e também o desenvolvimento de atividades diversas com o intuito de estimular os processos de desenvolvimento cognitivo. E, finalmente, né, depois de ser alcançado aquele objetivo, aquela meta, depois de um tempo de tratamento, de acompanhamento, a gente realiza uma reavaliação. Então, a reavaliação ela acontece num período de 3 a 6 meses, com todos os profissionais envolvidos no atendimento daquele paciente e com os responsáveis pela criança. Daí é verificada a evolução, a efetividade da conduta, que foi estabelecida inicialmente naquele plano terapêutico singular, né, que é o plano desenvolvido para cada criança. E se a gente vê que foi alcançado o objetivo, que está encerrado, né, o tratamento ali, tudo que a gente poderia fazer para aquela criança ali no centro, a família vai receber orientações e é realizado encaminhamento para outros atendimentos que compõem a rede de apoio. E no caso que a gente perceba que precisa continuar, que tem um novo objetivo para ser trabalhado, que a criança deve continuar mais um tempo em acompanhamento conosco, é revisto o plano terapêutico singular e refeito esse plano terapêutico singular. Então, seria isso, né? O Centro Catarinense de Reabilitação, então, como a Michele falou anteriormente, fica em Florianópolis, na Agronômica, né? Na rua Rui Barbosa, é ao lado do Hospital Infantil, Joana de Guzmão. Ali a gente vai deixar também o contato. Esse telefone é da nossa sala mesmo, do nosso setor, e tem esse e-mail também que é do nosso setor. O horário de funcionamento é das 7 da manhã às 7 da noite, mas não é todo dia, em todos os horários, né? Se em algum momento vocês ligarem e não tiver, pode deixar um recado que a gente retorna. E funciona também de segunda a sexta. Muito obrigada pela atenção de vocês. E agora a gente está aberto para as dúvidas, perguntas, questões. Muito obrigada e boa tarde. Bom, pessoal, então começando aqui a responder as perguntas. A primeira é de Arvoredo. Quais os outros municípios que possuem o CER? E Jardinópolis pergunta qual a referência para os municípios do Oeste, para onde encaminhar? Então, quanto a essas respostas, até esquecemos de referir, né, que o Centro Catarinense de Reabilitação, ele foi o primeiro CER, né, o Centro Especializado em Reabilitação, habilitado no Estado. Por quê? Porque já havia uma instituição, né, que era o CCR, e lá, então, foi incluído esse atendimento à deficiência intelectual e autismo. Já existia a parte física, então ficaram em funcionamento, foi mais fácil de habilitar o centro, né? O que nós temos conhecimento, porque nós trabalhamos nesse centro específico, não conhecemos em todo o estado quais os locais e quais os centros que estão sendo organizados. Sabemos que em vários municípios, os outros CER, né, 1, 2, 3 e 4, eles estão sendo organizados. Alguns exigem, então, a construção de prédios para que eles comecem os trabalhos e ainda estão em construção. Mas a maioria das cidades, o Estado está buscando locais, instituições,
como por exemplo a PAI ou universidades que possam disponibilizar o atendimento, né, das 4 deficiências que nós falamos, a intelectual, a física, a auditiva e a visual. Então, vai se buscar em cada região locais que já trabalhem com essas deficiências para habilitá-los como centros especializados em reabilitação. Um local que nós visitamos e contribuiu muito para a nossa organização foi na cidade de Joinville, que é o NAIP, que é o Núcleo de Assistência à Pessoa com Deficiência, pessoa especial. Então, eles nos informaram que eles também serão um ser, por exemplo, né? Um ser, talvez, daí tem que definir quantas modalidades eles atenderão. Em Itajaí, vai ter um ser 2, que vai ser física e intelectual, assim como o nosso, na Univale, que também já está para começar os atendimentos. Na Unesc, em Criciúma, também, a gente sabe que vai ter. E em Joaçaba, a gente também sabe que vai ter. Então, provavelmente a pergunta do Oeste, qual seria o centro de referência do Oeste, seria em Joaçaba. Mas a gente não sabe quais as deficiências vão ser atendidas lá. Se é intelectual, se é física, mas vai ser em Joaçaba. Acho que uma resposta melhor poderia ser dada pela superintendência. Isso, pela superintendência de regulação, tentar entrar em contato pelas secretarias de saúde dos estados, né, dos municípios, do município, para entrar em contato para saber ao certo. E a Arvoredo pergunta qual protocolo que fonoaudiólogo aplica. Bom, nós buscamos o nosso método assim, de trabalho, de organizar os protocolos, as avaliações, de uma forma interprofissional mesmo. Então, nessa avaliação inicial, o fonoaudiólogo ele faz parte da equipe, junto com o fisioterapeuta e com a terapeuta ocupacional. Então, o protocolo dessa avaliação inicial, né, que é o primeiro contato com o paciente, seus familiares, nós optamos por 3 protocolos, baseados nessa visita à instituição de Joinville, o NAIP, que eles utilizam há mais de 10 anos, é um centro especializado na deficiência intelectual, e por faixa etária. Então, tem um protocolo de 0 a 3 anos, que é uma escala de desenvolvimento, que é David Werner. Então, ali a gente analisa, né, tanto o fonoaudiólogo mais específico nas suas áreas, linguagem, comunicação, audição, mas também vai verificar a questão visual, o brincar, a parte motora, as atividades de vida diária. Então, é uma avaliação em conjunto que abrange todas essas áreas. Na faixa etária dos 3 ou 4 até antes da idade adulta, nós optamos atualmente por um inventário que se chama PED, é um inventário pediátrico, que também ele é bem completo, então tem a parte mais específica da mobilidade, tem aspectos da função social e comunicação, que o fonoaudiólogo então aplica, junto com os outros profissionais, e a parte das atividades de vida diária, né? Então a gente consegue com essas avaliações saber o nível de desenvolvimento, a parte de adaptação, a parte funcional, o que as potencialidades que essa criança apresenta e a opinião, né, dos familiares em relação a esses pontos de vistas. Para os adultos nós estamos utilizando o MIF, né, aplicado pela terapeuta ocupacional, que é uma medida de incapacidade funcional que é para adultos, né. Esses protocolos iniciais servem também naquele momento final que a gente apresentou da reavaliação, para poder definir se até uma classificação inicial de estágio social, de como que ele está adaptado na vida social, se o nosso trabalho ele possibilitou que essa inclusão social dele melhore. Para poder acompanhar a evolução que o paciente apresentou, do início, né, no dia da avaliação, até o final do acompanhamento com ele no serviço. Então, após essa avaliação de ingresso, né, com essa avaliação interprofissional, na minha área da fonoaudiologia, então, e às vezes é necessário aplicar alguns protocolos mais específicos. Então, nós desenvolvemos, junto com os demais fonoaudiólogos do Centro Catarinense de Reabilitação, um protocolo que abrange as áreas de interesse da fonoaudiologia, né? Então, ali vai ter sobre a linguagem, a audição, a alimentação,
a questão da avaliação do sistema sensório-motor oral, né, sistema estomatognático, e porque outras perguntas gerais, né, de escolaridade, desenvolvimento, atividades sociais, nós verificamos juntos na avaliação do ingresso. Então, no protocolo mais específico da fonoaudiologia, são questões mais específicas que não foram abordadas, né, para auxiliar no processo terapêutico. Não sei se respondi, você não pode perguntar novamente alguma dúvida. Então, a pergunta de Palhoça aqui. Um paciente que já faz estimulação em fono na PAI pode ser encaminhado se outro profissional, por exemplo, um neuro, requisitar? Então, como a gente colocou aqui os pacientes elegíveis ou que se excluem do serviço, se ele já está em atendimento, né, da PAI, a PAI ela já recebe um subsídio do SUS, então essa vaga já é uma vaga do SUS. Então, ele vai estar sendo atendido 2 vezes pelo SUS. Ele já vai estar atendido lá por uma equipe de saúde, fono e físio lá na PAI. Então, ele vai ser barrado nesse critério, nessa triagem inicial, que ele já tem um atendimento com profissionais da saúde, ele não vai ingressar no serviço. Porque o nosso serviço ele tem um tempo de duração. Então, por que a gente vai tirar ele de um serviço que ele já está inserido, que tem a parte pedagógica ainda na PAI, que a gente não tem esse serviço lá? Aqui o nosso serviço é um serviço só da área da saúde. Então, a gente vai estar tirando ele de uma vaga da PAI que ele já tem para ingressar num serviço que é só da parte de saúde? Então, não. Então, esse paciente manteria o acompanhamento dele na PAI. E a pergunta de Vidal Ramos. Há outros RIA implantados no estado ou em fase de implantação? Se sim, onde? Se não, há possibilidade de encaminhar casos mais graves para ao menos passar por avaliação como forma de referência e contra-referência, ficando por conta dos municípios a continuidade do tratamento e acompanhamento? Então, respondendo a pergunta de Vidal Ramos, só para esclarecer essa sigla, né, a RIA, Reabilitação Intelectual e Autismo, foi uma criação nossa, né, do nosso serviço, dos profissionais que lá estão hoje. Não sei se vai se chamar RIA em outros centros que forem abertos, né? Nós é que criamos a logo e criamos a denominação. Talvez se chame de outra forma. Uhum. Mas a ideia de que se há outros implantados ou em fase, né? Como nós havíamos falado, a gente não desconhece todos os que estão sendo, né, criados, mas sim, outros estão em fase de implantação, não sei dizer todos, né? O que nós referimos é o de Itajaí, que vai ser na Univale, que vão atender a deficiência intelectual e o transtorno do espectro do autismo também, seriam ser 2. Mas em todo o estado, nesse momento, estão sendo organizados locais para o atendimento mais especializado das pessoas com deficiência, nas 4 áreas de deficiência. A outra pergunta é como o município de Vidal Ramos ele não se inclui, né, na nossa área de abrangência. E a marcação, ela é através do CISREG, né, Sistema de Regulação do SUS, não seria permitido ele marcar essa avaliação de ingresso, essa consulta inicial. Não conseguiria marcar, mesmo que não fosse para atendimentos por um tempo prolongado, mesmo que fosse só para essa avaliação, como forma de referência e contra-referência, não seria possível, pois esse município não está vinculado na nossa abrangência. Mas outros municípios que estejam, é possível que nós possamos fazer uma avaliação e dar uma contra-referência no seu município mais próximo, buscar um local que esteja também atendendo mais próximo. Boa tarde, pessoal. Então, a gente agradece a presença e a participação de todos vocês nessa webconferência e até a próxima.